Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e hoje nós vamos iniciar um novo tema, falando sobre os tumores hipofisários agressivos e os carcinomas hipofisários. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a epidemiologia, quais são as principais apresentações clínicas desse problema e vamos falar um pouco sobre o diagnóstico. Tá? Então, para você não perder mais nenhum conteúdo do canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui toda semana temos vídeos novos no canal para você ficar sempre muito bem informado. Então, falando um pouquinho sobre esses tumores hipofisários agressivos e os carcinomas hipofisários, né, definindo o que realmente é. Os adenomas hipofisários, eles são definidos como neoplasias benignas, tipicamente de crescimento lento, né, originárias ali das células da adenohipófise. As diretrizes de 2018 da Sociedade Europeia de Endocrinologia sobre os tumores hipofisários agressivos e carcinomas hipofisários definem os tumores hipofisários agressivos como adenomas que demonstram invasividade radiológica e uma taxa de crescimento tumoral incomumente rápida, ou crescimento tumoral clinicamente relevante, apesar dos tratamentos padrões ideais, que inclui cirurgia, radioterapia e terapias medicamentosas convencionais. Tá? Esforços devem ser feitos, né, para ser o mais objetivo possível no diagnóstico de tumores hipofisários agressivos, e as diretrizes da Sociedade Europeia de Endocrinologia dão algumas orientações na abordagem desses pacientes. Nós precisamos nos atentar ao crescimento do tumor e os autores delineiam que o crescimento clinicamente relevante pode ser evidenciado por um aumento ali no diâmetro máximo do tumor em mais de 20%, ou por um crescimento tumoral que produza novos sinais ou sintomas. Precisamos nos atentar ao crescimento rápido do tumor e os autores definem crescimento tumoral rápido como um aumento de 20% em menos de 6 meses. Tá? É importante que na avaliação da refratariedade do tumor ao tratamento, as recidivas pós-operatórias devem ser consideradas tumores hipofisários agressivos apenas quando a cirurgia foi realizada por um neurocirurgião experiente, tá? Se a ressecção foi intencionalmente limitada devido à aptidão cirúrgica reduzida, isso também precisa ser considerado. Tá? A resistência do tumor à terapia medicamentosa deve ser diferenciada da dosagem inadequada, da baixa adesão ao tratamento, bem como da toxicidade dos medicamentos, que é cada vez mais reconhecida no contexto dos prolactinomas tratados com agonistas dopaminérgicos. Tá? É importante ressaltar que, embora a maioria dos tumores hipofisários agressivos seja invasiva, a invasividade por si só é insuficiente para definir os tumores hipofisários agressivos, em parte porque a invasão é frequentemente subjetiva, né, com variabilidade entre avaliações radiológicas, operativas e histológicas. Além disso, os prolactinomas altamente invasivos, eles podem responder muito bem à terapia com agonistas dopaminérgicos, em vez de seguir ali um curso clínico mais agressivo. E aí falando sobre a epidemiologia, né? Devido à falta de critérios diagnósticos definitivos, a prevalência dos tumores hipofisários agressivos ela é incerta, tá? É importante ressaltar que adenomas hipofisários são, no geral, incomuns em crianças, mas eles tendem a ser mais agressivos em contextos pediátricos. Tá? Já os carcinomas hipofisários, ele é raro, né, compreendendo apenas 0,1 a 0,4% das neoplasias hipofisárias. Tá? A incidência de carcinoma hipofisário é de 4 casos a cada 1 milhão de pessoas por ano. Então, como vocês podem ver, é uma quantidade muito, mas muito baixa. Tá?
O carcinoma hipofisário normalmente se apresenta ali na quarta a sexta década de vida, com uma idade média ao diagnóstico de 44 anos, embora casos pediátricos raros também tenham sido relatados. Tá? Os subtipos mais comuns do carcinoma hipofisário são as neoplasias corticotróficas e lactotróficas. E aí, falando sobre a apresentação clínica, né? Tumores hipofisários agressivos e carcinomas hipofisários quase sempre evoluem a partir de macroadenomas hipofisários. Por outro lado, muitos macroadenomas e até mesmo prolactinomas gigantes, ou seja, igual ou maior do que 4 centímetros, respondem bem ao tratamento padrão e não apresentam comportamentos agressivos. Já a progressão de um microadenoma, que é aquele menor do que 1 centímetro, para carcinomas hipofisários é extremamente raro. Tá? O tempo desde o diagnóstico inicial de uma neoplasia hipofisária até a apresentação com tumores hipofisários agressivos ou carcinomas hipofisários é altamente variável. Tá? Nos tumores hipofisários agressivos, a agressividade pode ser evidente desde o diagnóstico ou pode levar meses ou mais de uma década para se desenvolver. Já nos carcinomas hipofisários, o tempo médio de latência desde o diagnóstico primário é de 5 a 9 anos. Tá? Alguns sintomas, como cefaleia e perda do campo visual, são comuns tanto em adenomas hipofisários quanto em tumores hipofisários agressivos ou carcinomas hipofisários, enquanto as paralisias dos nervos cranianos e hidrocefalia obstrutiva são mais sugestivas de tumores hipofisários agressivos ou carcinomas hipofisários. Tá? Pacientes com síndrome de Nelson, né, uma neoplasia agressiva, frequentemente apresentam efeitos de massa, incluindo neuropatias cranianas devido ao crescimento do tumor primário, bem como hiperpigmentação causada pelo excesso de propiomelanocortina, né? Também metástases distantes podem ocorrer, assim como nos adenomas hipofisários. O diabetes insípidos ele é raro em tumores hipofisários agressivos ou carcinomas hipofisários e devem levantar suspeita de metástase na célula ali de malignidade não hipofisária na presença de diabetes insípidos, tá? Diagnósticos diferenciais importantes incluem carcinomas de mama e pulmão, né, que são as neoplasias primárias mais comuns ali de metastatizar para a célula. Tá? O câncer de pulmão de pequenas células podem produzir tanto síndrome de ACTH ectópico quanto metástase na célula, né, que pode ser erroneamente ali diagnosticado como um carcinoma corticotrófico com metástases distantes. Tá? As metástases de carcinomas hipofisários podem levar a outras características clínicas específicas do local, como perda auditiva, ataxia, fraqueza motora, dor nas costas, massas no pescoço e disfunção hepática. Os locais mais comuns de metástases incluem o cérebro, né, que corresponde ali a 43% dos casos, coluna vertebral, que corresponde a 38%, fígado 14%, linfonodos cervicais 11% e ossos 10%. Tá? Dentro do sistema nervoso central, as metástases tipicamente envolvem o córtex, o cerebelo e a região cerebelo-pontina. Tá? Metástases durais podem ocorrer e podem ser diagnosticadas erroneamente como meningiomas. Tá? Existem locais metásticos raros que incluem órbita, saco endolinfático, orofaringe, coração, pâncreas, rim, pele, ovário, miométrio e linfonodos pélvicos. Tá? O subtipo do carcinoma hipofisário pode influenciar o padrão de metástase. Tá? Em carcinomas hipofisários lactotróficos, em comparação com carcinomas hipofisários corticotróficos, as metástases sistêmicas são relativamente mais comuns. E aí a gente tem a suspeita. Como a gente faz a avaliação?
né? Os princípios da avaliação de tumores hipofisários agressivos e carcinomas hipofisários são delineados nas diretrizes da Sociedade Europeia de Endocrinologia de 2018, assim como nos adenomas hipofisários, a avaliação de pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de um tumor hipofisário agressivo ou carcinoma hipofisário envolve investigação radiológicas, bioquímicas e histológicas. Pacientes com tumores hipofisários agressivos devem ser acompanhados por tempo indeterminado, pois a recorrência e a progressão aumentam ali com o tempo. Tá? O acompanhamento a longo prazo também permite ali um monitoramento de complicações tardias relacionadas ao tratamento, como é o caso do hipopituitarismo, né, induzido ali por radiação, e tumores secundários, além do desenvolvimento tardio de carcinoma hipofisário, que pode ocorrer décadas após o diagnóstico inicial. E uma das formas de avaliar é através da avaliação radiológica. Tá? A principal modalidade de imagem para todas as neoplasias hipofisárias é a ressonância magnética, idealmente em cortes finos, né? Então de 2 a 3 milímetros, ponderados em T1 e T2, antes e após a administração de gadolínio, né? Nos planos sagital e coronal. As sequências em T2 são particularmente úteis na acromegalia, pois a intensidade em T2 em comparação com a hipófise normal ou a substância cinzenta é frequentemente observada em adenomas somatotróficos pouco granulados que tendem a apresentar ali um comportamento mais agressivo. Tá? Inclusive a gente já falou sobre os casos, né, de acromegalia. Se você não viu, eu vou deixar o card aqui ao lado e também o link na descrição. A hiperintensidade em T2 também está diretamente correlacionada com tumores somatotróficos maiores e resposta atenuada ao teste de supressão com octreotida. Tá? Esse indício radiológico é particularmente útil no pré-operatório, quando o padrão de granulação ele é desconhecido. Tá? Os critérios de Knospe, que avaliam a relação entre o tumor e as porções cavernosas da artéria carotídea, ali interna na ressonância magnética, pode ser utilizado para identificar a invasão radiológica geral. Os adenomas hipofisários são geralmente considerados radiologicamente invasivos se o grau de Knospe na ressonância magnética for de 3 ou 4. Tá? A ressonância magnética deve ser avaliada a cada 3 a 12 meses. Já a tomografia computadorizada ela pode ser útil se houver suspeita de envolvimento ósseo ou em pacientes com contraindicação ali para ressonância magnética. Também é muito importante a avaliação bioquímica, né? Os hormônios hipofisários eles devem ser medidos entre a cada 3 a 12 meses. Isso é fundamental para identificar tumores secretores responsivos às terapias medicamentosas e o hipopituitarismo que requer reposição ali hormonal. Os níveis hormonais também são marcadores tumorais inestimáveis para orientar a resposta ao tratamento em tumores secretores. Tá? A transição para um tumor hipofisário agressivo ou um carcinoma hipofisário pode ser sinalizada pela conversão de um adenoma hipofisário silencioso em um tumor clinicamente funcionante, né? Perda de resposta às terapias medicamentosas, novo ou progressivo hipopituitarismo, ou aumento do excesso hormonal, apesar da estabilidade radiológica. Uma parte importante também é a avaliação histológica, né? E uma das avaliações é a avaliação da proliferação. A histopatologia pode ser incorporada às características clínicas para prever a trajetória das neoplasias hipofisárias. As diretrizes da Sociedade Europeia de Endocrinologia de 2018 recomendam ali a realização de imunohistoquímica para avaliar os hormônios hipofisários e o índice de Ki-67. Ainda na avaliação histológica, é feita a avaliação da linhagem celular. A avaliação histopatológica ela é fundamental para identificar os subtipos mais agressivos de neoplasia hipofisárias. A imunohistoquímica hormonal é crucial para identificar adenomas corticotróficos silenciosos e adenomas hipofisários plurihormonais positivos para PIT1.
tá? Enquanto a coloração para citoqueratina é utilizada para definir os corpos fibrosos em forma de ponto dos adenomas somatotróficos pouco granulado, bem como padrões específicos dos adenomas e células de Krupp, tá? E adenomas corticotróficos silenciosos. Outras características histológicas dos adenomas somatotróficos pouco granulados incluem células pouco coesas, com formação em lâminas e poliformismo nuclear com coloração fraca e focal para GH. E aí a gente fala sobre a avaliação do carcinoma hipofisário. Assim como os adenomas hipofisários, os carcinomas hipofisários aparecem microscopicamente como tumores neuroendócrinos bem diferenciados, tá? Os carcinomas hipofisários podem demonstrar hipercelularidade, pleomorfismo, um pleomorfismo nuclear, necrose, hemorragia e invasão, com todas essas características sobrepondo-se aos adenomas hipofisários. Tá? Não é possível distinguir carcinoma hipofisário de adenoma hipofisário com base em características histológicas, imunohistoquímicas ou ultraestruturais, né? E há uma correlação fraca entre as características histológicas e clínicas das metástases de carcinoma hipofisário, tá? O objetivo principal na avaliação histológica do carcinoma hipofisário é, em vez disso, confirmar a origem hipofisária das metástases, tá? A biópsia de metástase aparente de carcinoma hipofisário é particularmente importante quando outra malignidade primária poderia explicar as metástases, tá? Influenciando assim o prognóstico e o manejo. Tá? O diagnóstico tecidual pode ser alcançado por meio de biópsia cirúrgica ou biópsia por aspiração com agulha fina de locais acessíveis, como os linfonodos cervicais, fígado, pulmão ou vértebra. Tá? Diagnóstico diferenciais importantes com base em aparências citológicas semelhantes incluem metástase de carcinoma de células renais, plasmocitoma, mieloma múltiplo, tá? Linfoma, carcinoma medular da tireoide e outros tumores neuroendócrinos. Tá? Colorações imunohistoquímicas para marcadores neuroendócrinos como a cromogranina, a sinaptofisina, auxilia ali na diferenciação entre carcinoma hipofisário e neoplasias não hipofisárias. Tá? A imunohistoquímica para hormônios e fatores de transcrição específicos da hipófise também pode ser útil em caso suspeito de metástase de uma neoplasia hipofisária, né? Para garantir o uso apropriado dessas investigações histológicas, o patologista responsável pelo relatório ele deve ser informado sobre a possibilidade de metástase de uma neoplasia hipofisária e estar ciente da frequência de latência entre o início do adenoma hipofisário e o desenvolvimento do carcinoma hipofisário. Além disso, a pequena possibilidade de malignidade metásticas duplas e concomitantes, elas devem ser consideradas quando houver variabilidade nas características clínicas, radiológicas ou histológicas das lesões neoplásicas. E com isso nós finalizamos esse vídeo, tá? Esse vídeo vai falando sobre o diagnóstico e no próximo vídeo a gente vai continuar com esse mesmo tema, mas falando ali sobre o manejo, né? O tratamento desses pacientes. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que na medida do possível eu estarei respondendo. Então até a semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.